A Operação Crédito Fácil prendeu 3 pessoas de uma empresa de Pouso Alegre suspeitas de fraude de empréstimos consignados. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual, cumpriu na manhã desta segunda-feira os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Pouso Alegre, Cássia e também no estado de São Paulo, em Franca. A operação desarticula uma quadrilha que usava dados que vazaram do INSS para pedir empréstimos sem consentimento das vítimas. A fraude denunciada por 3 bancos de Pouso Alegre até o momento tem prejuízo estimado em mais de 3 milhões de reais. Bem, a partir do vazamento de base de dados do INSS, era possível ter acesso a todos os dados pessoais de aposentados e pensionistas. Então, esse era o direcionamento dado a quem tomaria o empréstimo. Além disso, as pessoas investigadas tinham acesso a documentos originais, autênticos, com fotografia dessas pessoas, o que lhes permitiu, então, fazer o contrato online de empréstimo consignado. As vítimas, propriamente, são os bancos e, secundariamente, essas pessoas que tiveram seus dados utilizados de maneira indevida. As pessoas que tiveram os dados utilizados recebiam o empréstimo ou até faziam a devolução dele, conta o coordenador do GAECO. O empréstimo não era solicitado. Então, a partir do momento que a quantia ingressava na conta bancária, a pessoa, em princípio, faria a devolução. Porém, muitas delas ou não fazem devolução alguma e nem pagam as parcelas que são descontadas, visam a discutir na justiça, ou até mesmo pagam e aceitam aquele empréstimo como se fosse algo natural, ou seja, vai descontando mês a mês na folha de pagamento. O lucro que essas empresas investigadas tinham com as fraudes era a comissão dos empréstimos consignados. O valor avaliado dos empréstimos é de cerca de 3 milhões de reais. E o que a empresa teria ganhado com esse tipo de golpe já está em cerca de 500 mil reais. O proveito que essas pessoas investigadas obtinham era a comissão paga em cima do empréstimo. Então, vamos tomar como exemplo um empréstimo de 50 mil reais. As comissões eram na ordem de 20%, um quinto, ou seja, só em um contrato conseguiam oferir 10 mil reais, entre aspas, de lucro. O banco paga a comissão a cada uma das pessoas envolvidas na contratação de um empréstimo. Então, tanto o que eles denominam de correspondente bancário, o subcorrespondente bancário e o agente credenciado, todas as pessoas que participam dessa cadeia de serviços são remuneradas com a comissão. A investigação começou há cerca de 8 meses, quando um banco informou ao Ministério Público que percebeu a fraude ao notar fotos falsas em formato selfie em documentos de pedidos de empréstimos. O setor interno do banco percebeu que havia o uso de fotografias selfie que eram falsas e, ao verificarem isso internamente, perceberam justamente que eram contratos inidôneos e, não obstante, os empréstimos propriamente eram feitos. Especificamente das pessoas investigadas em Pouso Alegre, nós identificamos 89 delitos. Obviamente que, se apurar a participação de terceiras pessoas, esse número pode subir ainda mais. Os investigados são pessoas vinculadas a uma empresa de crédito consignado de Pouso Alegre que não teve o nome divulgado. De acordo com o coordenador do GAECO, o que ainda não foi explicado é se há alguma ligação com pessoas que trabalhem em bancos que foram vítimas. Não é possível descartar nesse momento, dada a facilidade com que os contratos são aprovados. Porém, isso ainda é da alçada das diferentes instituições financeiras que foram lesadas. A Polícia Militar ajudou nas buscas e prisão dos investigados, com ação de 31 policiais, um cão farejador e 5 viaturas. Entre os itens apreendidos estavam 2 sacolas com mais de 117 mil reais em dinheiro, um cheque de R$ 2.500, chips telefônicos, celulares, documentos falsos, HD externo e uma arma de fogo. O comandante da PM fala sobre as prisões dos investigados. As pessoas que, por hora, estão presas por meio do mandado de prisão, 2 delas estavam em sua residência e outra estava em viagem, porém foi localizada em um município próximo a Pouso Alegre e foi cumprido o mandado de prisão dessas pessoas. Em nenhum dos locais a gente encontrou resistência. Num dos locais aqui em Pouso Alegre em que foi cumprido o mandado de busca e apreensão, estava vazio, a pessoa não estava na residência, aí foi necessária a utilização de chaveiro
e para que fosse possível adentrar o imóvel e depois fosse realizado o cumprimento. Os suspeitos, que têm mais de 30 anos de idade, são investigados por cerca de 90 estelionatos, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Eles vão responder por crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Cada um dos investigados pode ter a pena que somados cheguem até 10 anos de prisão. Foram encaminhados à delegacia para o cumprimento e em seguida devem seguir para o presídio em prisão temporária.